Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, meus queridos, ele escreveu agradecendo a igreja de Filipe, né? E Paulo, quando direcionou a igreja, ele se direcionou com um carinho tão grande, agradecendo a igreja de Filipe por eles terem se lembrado dele na aflição dele, né? E ele diz, esse versículo que eu li, ele diz que em tudo que nós formos pedir ao Senhor, que nós possamos fazer isso em oração e súplica, né? Verdade. Agradecendo a Deus. Então, eu quero me direcionar a todos os irmãos que aqui são jovens, ciclo de oração. Eu confesso aos irmãos que eu esperava menos gente. Eu esperava menos irmãos, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui, por vocês terem chegado aqui. Como diz o apóstolo Paulo para a igreja de Filipe, eu me alegro muito de vocês terem lembrado de mim na minha aflição. Aleluia. Aleluia. E eu me alegro muito por vocês terem lembrado de nós na nossa aflição. Foram meses, como falou minha esposa, foram 2 anos, mas os últimos 5 meses foram os mais difíceis da nossa vida, porque a gente tanto prega, né, irmão? A gente tanto fala, a gente tanto testemunha das coisas que Deus faz, mas quando chega a nossa vez, é que a gente vai sentir, né, o real sentido daquilo que a gente prega. Eu até costumo ter um dizerzinho, é um ditado do mundo que diz que pimenta no olho dos outros é refresco, né? Quando a gente vê o irmão passando por luta, a gente chega lá, bate no ombro dele, diz assim: irmão, vai passar, vai passar. Mas quando a gente está ali passando pelo aquele processo, a gente sabe realmente o que aquela pessoa está sentindo, né? Porque assim, o que eu passei assim com a minha esposa foi uma experiência única. Em 39 anos de idade que eu tenho, né? Uma experiência única. E eu peço perdão à igreja por ter abrido mão dos meus afazeres na igreja. Eu sei que algumas pessoas não conseguiram me entender nesse momento, né? Eu recebi várias mensagens de pessoas que falaram duro comigo, pesado. E eu apaguei a mensagem porque é difícil a gente entender as pessoas nesse momento. Verdade. Mas eu agradeço os irmãos que me mandaram mensagens de apoio, os irmãos que vieram aqui em casa, oraram, bateram o nosso ombro. Eu falei para minha esposa, quando ela estava nesse momento assim difícil, de não ter força para levantar, se eu pudesse também ficar ali ao lado dela, sem levantar também para mim, seria ótimo. Mas eu tinha que trabalhar, tinha que ir para a igreja. Chegou o momento de: não, amor, eu não vou. Glória a Deus. Me ausentei, os irmãos sabem disso, de muitas coisas na igreja. E para estar ao lado dela, eu confesso aos irmãos que eu pensei que ia perder minha esposa. Porque quando você vê uma dona de casa, irmão, não ter prazer de levantar para fazer as coisas dela, é porque o negócio não está fácil, né? Verdade. Porque minha esposa, ela sempre é a primeira que levanta, que faz o café e acordar, e que vê ela ali jogada sem ter força para levantar. Aquilo para mim era uma faca no meu coração. Mas eu agradeço a Deus pela experiência que Ele me deu. Eu agradeço cada um dos irmãos
Eu poderia falar nome aqui, todos os irmãos, né? Mas posso machucar alguém por não lembrar. Mas eu queria agradecer muito da parte do poder público, político. Queria agradecer muito o nosso vice-prefeito, o atual, que vai assumir, né? Mozart. Prefeito, que entendeu essa parte da minha esposa. Passou aí tantos meses sem trabalhar. Eu queria agradecer uma pessoa pessoalmente, mas não deu para estar aqui comigo, que é Nico Coutinho, sua esposa. Vieram nos visitar num momento difícil e de alguma forma Deus usou eles para nos abençoar. Foi um momento assim muito, muito especial mesmo, irmão. Eu tinha que sair para ir trabalhar de mototáxi e trabalhava o dia ruim, preocupado com ela. E foi o momento que eles vieram me visitar aqui, eu conversei com eles. E olha como é que Deus faz, né? E eles saíram daqui, não me falaram nada. E eu, depois de uns 15 dias, um mês depois, a irmã me ligou me perguntando se eu queria trabalhar na prefeitura. Uma coisa que nunca passou na minha cabeça. E eu disse para ela que sim, pensando na minha esposa, né? Porque eu ia trabalhar meio turno e ia poder ficar com ela um turno. E isso foi fundamental para mim, poder cuidar da minha esposa. E era uma coisa que eu não poderia fazer isso trabalhando de mototáxi, né? Que se eu não trabalhasse, eu não ganhava. Mas 6 meses que eu passei na prefeitura foi providência de Deus. Aleluia. Porque eu tive prazer, privilégio de cuidar dela, me acordar cedo, fazer o café, preparar o almoço, né? E meu filho ficou um profissional de lavar roupa, né? A menina que casar com ele, pô, não se preocupe em lavar roupa, que ele tá profissional já, né? Ele é o lavador de roupa de casa. Depois que a minha esposa adoeceu, ele aprendeu a lavar roupa. E ele é meio brabo, quando no dia de lavar roupa ele não quer que ninguém lave, é ele que quer lavar. Ele aprendeu a fazer isso, né? E Deus me deu o privilégio de cuidar dela. Eu agradeço muito as orações do círculo de oração, das irmãs, dos irmãos, né? Que oraram. E Deus abriu a porta, minha esposa fez a cirurgia. Eu confesso, os irmãos, vou falar algo que os irmãos podem até me criticar e rir de mim. Eu tinha muita preocupação. Isso que eu vou falar, eu peço perdão às irmãs que tem um volumezinho assim, né? Que tem um corpinho mais cheinho, mas eu tive sempre preocupação com a minha esposa dela não engordar. É verdade, eu sempre falava, pelo amor, não engorda, pelo amor de Deus. Eu sempre tive esse preconceito comigo mesmo, com as irmãs mais cheinhas. Mas quando eu via minha esposa, irmãos, ali, irmã Damiana, se desfazendo diante de mim, e depois que ela fez a cirurgia, eu disse pra ela, amor, tô doido pra você ganhar uns 15 quilos a mais. Ela tá preocupada que ela tá engordando, e eu digo pra ela, você tá ficando só o filé. Pode engordar, não tem problema não. Aleluia. É verdade. Né, irmã? Quando a gente tem algumas coisas, e quando a gente vê o real sentido mesmo da vida, a gente passa a valorizar as pequenas coisas que a gente às vezes é crítico, Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado a oportunidade e eu confesso aos irmãos que esses 6 meses intensos de guerra da minha esposa, eu aprendi a amar ela muito mais. Aprendi a amar ela muito mais mesmo. E Deus me deu o privilégio de estar com ela no hospital. Ali foi algo de Deus, irmão. Confesso aos irmãos que foi o privilégio que Deus me deu de estar lá no hospital no dia que ela foi fazer a cirurgia. E Deus criou uma situação e eu jamais poderia ficar lá, um homem, né, no quarto dela, 3 mulheres lá operadas, eu jamais poderia ficar lá, mas Deus criou uma situação tão grande que a moça lá, assistente social, disse
Pode ficar aí que eu vou brigar pro senhor ficar aí. Eu vi isso como Deus, né? Que eu pude ficar do lado dela lá, cuidar dela. Isso para mim foi um privilégio. E eu tenho certeza que se o meu amor já era grande por ela, aumentou muito mais. Ixi, aumentou muito mais, pode ter certeza disso. Ela ficou meio preocupada, o cabelo dela caiu. Eu digo, meu amor, agora que você tá linda, agora que você tá bonita. E tá cada dia muito mais linda ainda minha esposa. Tenho certeza disso. Então agradeço a Deus, agradeço os irmãos que aqui chegaram. Muito obrigado, irmão, pelo carinho de vocês. Peço perdão a vocês por ter falhado, me ausentado, né? E assim como eu senti a falta de vocês, eu tenho certeza que vocês também sentiram a falta da gente. Verdade. Mas eu peço perdão, quero que vocês me perdoem. Eu tenho certeza que o novo ano está chegando. E o que eu tenho falado para Deus é que a gente possa fazer algo melhor para Ele, né? Verdade. Fazer algo que venha agradar o coração do Senhor, junto com cada um dos irmãos. Então, como disse o apóstolo Paulo, muito obrigado por vocês terem vivido a minha aflição, a aflição da minha família, tá? Eu quero falar o nome de uma pessoa aqui que Deus usou ele sem ele entender. Eu tenho certeza que até hoje ele ainda não entendeu, né? Os irmãos me permitem falar o nome de uma pessoa, irmão? Fale, irmão. Tá? Que é o irmão Naldo. Deus usou ele aqui para mim, para abençoar a minha família. Ele não sabe disso. Eu tenho certeza que ele não passou na cabeça dele isso, mas ele chegou um dia aqui comigo e conversando. E eu não sou um homem de me abrir, eu sou um homem muito fechado. A Joia, ela disse que eu sou egoísta, mas não é qualquer pessoa que eu me abro. Eu sou um cara fechado, eu gosto de sofrer só. O Naldo chegou aqui um dia comigo e eu consegui me abrir com ele, falei algo para ele. E eu vou falar isso aqui porque eu tenho certeza que não vai engrandecer ele, mas foi Deus que usou ele. Eu falei algo para ele aqui, ele saiu daqui, depois ele voltou e tomou um café comigo e deixou uma bênção em cima da mesa. O senhor lembra disso, né, irmão? Ele deixou uma bênção em cima da mesa e depois eu liguei para ele, pensei que ele tinha esquecido. O senhor esqueceu algo aqui em cima da minha mesa. Ele disse, não esqueci não, isso aí é seu, é uma bênção. Aleluia. E o senhor não imagina o quanto aquilo foi algo de Deus. Verdade. Então, é assim, Deus ele usa as pessoas para cuidar, né, da gente, né, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe vocês poderosamente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelas orações, tá? Por todo o cuidado que vocês tiveram. Todos os remédios que vocês puderam fazer, né? Todo mundo que sabia um remédio fez, né? Indicou a irmã Raimunda, a irmã Damiana. Um dia eu vi ela com uma folha na mão, eu digo, pra que é isso, meu amor? Isso foi a irmã Damiana que me ensinou, eu digo amém. Irmã Raimunda que preparou um bocado de remédio, né, irmã Raimunda? Obrigado, viu? Deus abençoe a senhora.